Só vocês vão poder ter acesso aqui, tá? Então, gente, bom dia, sejam bem-vindos, então, à nossa aula de psicologia aplicada ao direito. Alguns gostariam que chamasse psicologia jurídica, não sei se seria bem psicologia jurídica, porque jurídica, nem de psicologia forense, né, porque a psicologia forense é aquela que está ligada ao fórum, né, então seria as práticas psis que são importantes ou que poderiam ser utilizadas no fórum. Jurídica é melhor do que psicologia forense o termo, tá? Mas aí, ainda assim, o termo psicologia aplicada ao direito encampa partes da psicologia clínica, parte das teorias psicodinâmicas, obviamente, questões que são mais interessantes ao direito, né, porque estão ligados ou à vara criminal, ou à vara de família, ou aos processos de adoção, ou ao ECA, enfim, a gente tem um vasto conteúdo, assim, muitas possibilidades, então, de estar discutindo o tema de psicologia quando se fala dela aplicada ao direito. E aí, então, eu começo com a psicanálise, e aí praticamente hoje a gente vai fazer uma revisão daquelas nossas aulas presenciais, e eu não vou poder dar tantos exemplos como a gente fazia presencialmente, também por conta do tempo, mas eu queria que a gente passasse, eu pensasse um pouquinho novamente sobre aqueles conceitos que estão nos 5 lições de psicanálise, tá? Estou aqui com as minhas anotações aqui daquilo que eu acho que é importante que a gente coloque um pouco no texto, fazendo uma memória, então, para aqueles que leram e também para aqueles que não tiveram a oportunidade de ler o texto, tá? Mas vamos lá, então. Primeira lição dos 5 lições de psicanálise. Ele mostra, obviamente, o texto todo, Freud está nos Estados Unidos fazendo uma conferência apresentando, né, mostrando o surgimento da psicanálise como um novo processo semiológico e terapêutico. Existem esses dois termos. Semiologia vem de sêmen mesmo, né? Que é semente, tá? Então, não é só a psicologia que tem semiologia, tá? Semiótica tem no direito, que é a análise dos signos, as práticas interpretativas, hermenêuticas, elas são processos de interpretação semiológica. E bacana, semiologia tem a ver, na verdade, com o elencar os problemas, digamos assim, né, os sinais, não é bem problema, são sinais, e a partir desses sinais, criar uma diagnose, tá? Então, todo médico, né, enfim, não pode ser médico, mas, enfim, terapeuta, alguém ligado à saúde, a primeira coisa que você vai fazer é a anamnese, né? Então, ele vai fazer a escuta dos signos, a escuta dos elementos, ele vai fazer uma semiologia, tá? E isso em tudo, tá? O advogado também faz semiologia, né? Aquele dever de casa do paciente jurídico, né? Que ele chega lá, olha, eu tenho uma queixa, que pode vir a se tornar uma lide, mas é uma queixa, tem um problema que tem que ser resolvido. Ele começa, então, a apresentar os aspectos, os sinais, então, semiológicos, para que você dê o diagnóstico para o melhor remédio jurídico. Olha, vamos fazer uma ação extrajudicial. Ah, não, vamos judicializar isso aqui, vamos fazer a sua petição inicial aqui para determinado encaminhamento. Ah, vai ser na esfera civil, vai ser na esfera criminal, vai ser em que espaço que a gente vai estar fazendo esse peticionamento, tá? Então, a psicanálise, como a medicina, como o direito, faz semiologia. E a psicanálise com Freud inicia um processo completamente diferente do que se tinha até então com Breuer, com Charcot e com os neurologistas e psiquiatras da época, tá? E ele é um processo novo do ponto de vista terapêutico, porque ele também propõe um tratamento ou um remédio diferente, tá? Aí, então, a gente apresenta o caso Ana O, que vocês já fizeram a brincadeira aqui. O Breuer estava imbuído de cuidar, né, da Ana O,
E aí ele apresenta o quadro de sintomas, né, os problemas, os sinais de histeria, que era o nome que se dava, na paciente Ana O, e o nome verdadeiro dela, gente, é Berta Papenhar, tá? E aí, então, vamos aos problemas da Ana O, então. Ela tinha paralisia... Pode falar, Luísa. Desculpa. Tranquilo. É o seguinte, você falou que é semiótica e hermenêutica e que todas as ciências... Quais ciências que seriam semiótica? Uhum. Então, vamos lá, Luísa. Na verdade, semiótica é um ramo da filosofia. Tá? Uhum. Então, semiologia significa análise de sinais. Só que as ciências médicas, psicológicas, têm uma disciplina que são como dar o diagnóstico, né? Então, na medicina chama semiologia médica. Na psicologia, semiologia psicológica ou psicopatologia. E a gente pega o seguinte, fala assim, olha, você começa a falar assim, olha, eu tô com um problema de memória, eu acordo, não consigo dormir tantas horas por dia, eu tô me sentindo muito cansado, quer dizer, o que é isso? São sinais. E aí, então, você vai fazer uma análise desses sinais. Isso se chama semiologia. Só que eu estou pegando este conceito da filosofia e das ciências biomédicas e consigo relacionar a praticamente todas as profissões. Vamos pegar o engenheiro civil. Existem patologias na construção civil. Olha, eu estou aqui percebendo que esse edifício ele tem uma tanto de envergadura, eu tenho fissuras no concreto. Então, o que ele está analisando? Ele está pegando os sinais daquele edifício para fazer uma análise da patologia do concreto ou patologia do ferro, do vergalhão, tá? E ele vai falar assim, o melhor remédio para esse caso aqui eu vou fazer uma sapata nova, eu vou fazer conjunto de vigas novas. O direito é a mesma coisa, e todas as ciências, então, na verdade, que estão preocupadas em resolver algum problema, tem, então, uma análise dos sinais para fazer um diagnóstico para resolver o problema. Tranquilo, Luiz? Obrigada, é isso aí. Nada. Então, quer dizer, a psicanálise apresenta, então, nesses 5 lições do Freud, uma modalidade diferente de analisar os sinais da psicopatologia, no caso da histeria. Tá? E não só apenas disso. Então, tem uma inovação na psicanálise. Tá? E aí vamos, então, aos sintomas, né, da Ana O, né? Paralisia espástica de ambas as extremidades, né, com anestesia do lado direito. Sintoma que se estendia por vezes aos membros do lado oposto. Perturbação dos movimentos oculares e várias alterações da visão. Dificuldade de manter a cabeça erguida, tosse nervosa intensa, repugnância pelos alimentos e impossibilidade de beber durante várias semanas, apesar de uma sede martirizante. Redução da faculdade de expressão verbal, que chegou a impedi-la de falar e entender a língua materna. E, finalmente, estados de abscesse, né, que na verdade a expressão é francesa, né, absence, que significa, então, a ausência, tá? Perdida, a pessoa estava perdida. Confusão, né? Delírio, alteração total da personalidade. E aí, então você pensa, gente, essa mulher tá louca, né? Essa Ana O é uma louca, porque, tipo, confusão, ausência, esquecer a própria fala, delírios, alteração total da personalidade. Isso que era uma pessoa doce certas horas e uma pessoa extremamente agressiva, covarde em outras, tá? Então, esse era o quadro de histeria clássico que existia ali no final do século XIX, no século XIX e no século XX, início do século XX. E, gente, histeria, inclusive, era algo que era imputado, uma doença imputada às mulheres. Homens não eram chamados histéricos. E tem muito homem histérico por aí, tá? Então, há, obviamente, um corte de gênero aqui sendo colocado no 19. Tanto que histérica
né, se tornou um adjetivo pejorativo para dizer assim, descontrolada, né? Tipo, inclusive é muito usado para denegrir, não posso dizer essas palavras que também a palavra tem cunho ruim, para inculcar que a mulher não era capaz de fazer a mesma coisa que o homem. Ok? Então, essa era a imagem da histérica. E se usava, então, hipnose para obtenção de resultados através da possibilidade de se explorar o íntimo dos pacientes. Então, a prática hipnótica era muito utilizada. As experiências emocionais que se constituíam traumas psíquicos, né, onde associa-se os sintomas patológicos do paciente com a cena traumática que é o causado. Então, o que a hipnose queria? Ela queria construir uma espécie de filme, uma filmografia, voltando, então, para o paciente naquele momento do trauma para ele dar conta dos sintomas patológicos. Esses sintomas eram determinados pelas cenas, cujas lembranças representavam resíduos, não havendo necessidade de considerá-los como produtos arbitrários ou enigmáticos da neurose. Tá, Jameson, não entendi nada. Explica melhor isso daí. Vamos lá. Trauma, gente, sempre é uma quebra. Tá? Então, já falei uma vez com vocês no momento presencial isso, né? Trauma é quebrar, né? Se eu quebro um osso, eu vou no traumatologista. Isso, Tayana. Hoje, personalidade histriônica, tá? Do mesmo jeito que tem o ambivalente da personalidade histriônica, que é a personalidade do tipo obsessiva. É outra característica do neurótico, tá? Então, o que a gente tem, então, um trauma é uma quebra, uma ruptura. E aí é como se é o seguinte, para o tratamento é necessário que a pessoa reviva, e aí quem tem interesse sobre esse assunto, eu, inclusive, recomendo um texto chamado Repetir e Elaborar, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui, do próprio Freud. Eu mandei esse texto, inclusive, para um paciente. Lembrei. Está faltando um termo. Recordar, repetir e elaborar. É um texto do Freud de 1914. Tá? Por quê? Porque justamente esse texto Freud fala um pouco sobre isso, de que quando eu relembro, eu recordo, eu volto no trauma, eu estou repetindo aqueles sentimentos que eu vivi naquele momento. E aí eu vou ter a oportunidade de vivenciar ou experimentar esses sentimentos de uma outra maneira, tá? Então vamos pensar o seguinte, olha, a pessoa não chorou a morte do pai, tá? Porque foi um evento muito traumático, o pai morreu de repente, era uma pessoa muito importante para a vida dessa pessoa, e aí aconteceu um acidente e tal, e essa pessoa, então, perdeu o pai de uma maneira muito trágica. E ela entrou num estado de choque tão grande que ela não conseguiu chorar a morte do pai. Esse choro que não foi produzido, essa externalização desse sentimento, tá? Acontece o seguinte, ele tem que ser vazado em algum momento, tá? Por que isso? James, por que isso acontece? Tem pessoa que não vai chorar isso nunca, e é porque é da pessoa. A pessoa é assim e pronto, acabou. Não, vou dizer para vocês, a pessoa vai ter que extravasar isso em algum momento. Por que isso? Porque nós somos humanos. Faz parte, compõe da estrutura humana certas emoções e sentimentos e reações que são humanas. Você pode tentar ser de ferro aí, tentar entrar um esquema outro neurológico, mas afinal de contas nós temos um funcionamento. E aí então, por funcionamento, entendeu, humano, se entende que esses sentimentos eles devem ser extravasados. A sociedade cobra isso, as pessoas cobram isso e a própria pessoa vai se cobrar por isso. E o fato da pessoa se cobrar por isso
é que justamente produz, né, sintomas que vão ser originados nesse trauma. E aí a hipnose tinha o objetivo de ir até aquele trauma para a pessoa revisitar aquele momento, tá? Professor, Só que, pode falar. me explica uma coisa. Eu fiquei intrigada com essa primeira fase aí, quando eu fui ler, e fiquei me perguntando como que o professor, né, perdão, como que o doutor que analisou o caso dela, naquela época, chegou à conclusão de que o correto seria tratar ela através dessa hipnose, né? Como que ele chegou? Porque, assim, a gente já está aqui, quando a gente analisa toda essa história, a gente já tem uma noção, né, que como que é tratado, né, um paciente com esses tipos de sintomas, né? Que utiliza-se o método, né, de sentar, né, ter aquele diálogo, né? Pode ser que eu falo porque, às vezes, né, dizem que tem muita doença também que está ligada ao emocional, mas isso a gente levou muitos anos, né, para poder chegar até aqui. Naquela época, assim, tem uma noção de como que eles chegaram, que talvez poderia ser usado esse método para essa análise? Então, Catherine, a comunidade científica médica da época, ela se reunia e os médicos falavam dos seus tratamentos e aquilo que conseguiam os efeitos com os seus tratamentos. A hipnose era um dos tipos de metodologia adotada para o tratamento de histeria. A gente tem, por exemplo, na história da sexualidade, quando vai analisar a história da loucura com Michel Foucault, né, por exemplo, o relato de métodos masturbatórios, por exemplo. Então, quer dizer, tinha um bocado de outras questões. E, tipo, falava assim, a pessoa tem histeria porque é sexualmente mal resolvido, entendeu? Porque nunca teve um orgasmo. Então, tinha, por exemplo, terapias orgásmicas, tá? Que era para ter gozo e prazer sexual. E aí, então, isso... alguns fisiologistas e psicoterapeutas na época, na verdade eram psiquiatras, né? Eles falavam que tinha mais eficácia, por exemplo, do que a hipnose. E a hipnose, não. A hipnose falava assim, não, a gente acredita também que a gente é muito melhor do que essas outras metodologias. Então, quer dizer, tinha remédio, tá? Então, Kathleen, tinha gente que tratava isso com cocaína, tá? Então, assim, tinha várias metodologias, nenhuma das metodologias eram boas. Na verdade, eu posso dizer para você que hoje, na verdade, nós temos que é o método da associação livre na psicoterapia, que é o falar sobre, né? Que também não é o melhor método do mundo. Na verdade, a gente vive, então, na ciência, não só na ciência médica, mas em todas as nossas disciplinas, a gente tem uma tentativa de melhorar sempre, tá? E aí a Tayane colocando aqui que a sertralina é a nova cocaína, né? Por aí. Mas, assim, sempre, cada período da história cria as suas metodologias, né, de tratamento de diversas, então, das diversas patologias da época. Entendi, obrigada. Então, assim, eu não consigo chegar para você e falar assim, qual foi o momento que um cara chegou e falou assim, olha, a hipnose é um método que trata isso. São todos métodos muito experimentais, tá? A questão é que a hipnose, eles começaram a perceber que os resultados da hipnose não eram adequados, porque logo a pessoa voltava a ter todos os sintomas. Então, era um estado de anestesiamento, segundo Freud. Então, a pessoa ficava ali anestesiada, retomava o trauma, mas, na verdade, não havia uma interpretação daquele trauma, que é o conceito psicanalítico correto. Ok? Ok. Então, vamos lá. Gente, eu observo vocês quando vocês olham no celular e aí tem um discreto risinho. Aí eu falo assim, gente, eu sou muito analista, velho. Assim, óbvio que vocês brigam aqui, mas tem coisas, obviamente, que passa pela vulgata do WhatsApp. Mas tá bom. Fala, Aristide. Aí eu queria perguntar uma coisa, eu fiquei com uma dúvida. Fala. Aí, só não depende da pessoa, ou depende da situação. Pô, do jeito que o senhor está falando, é tipo que
cada pessoa não tem uma maneira única a reagir a cada situação. Eu acho que, independente da situação, independente da pessoa, cada pessoa tem o seu jeito de reagir a uma situação, igual a mim. O jeito que eu tenho para reagir, o jeito emocional que eu tenho para reagir diante de uma situação vai ser diferente desse jeito que o professor também vai reagir a uma situação. Acho que não temos o mesmo, eu acho. É diferente. Cada um tem um sujeito para reagir. Aristide, todos nós temos uma estrutura de personalidade. E aí, sim, a personalidade, ela gira em 4 tipos possíveis, tá? Isso pela psicologia. Então, vamos pegar aqui um dos campos de análise da personalidade, por exemplo, extroversão e introversão. Uma pessoa mais introvertida vai ter um tipo de reação. Uma pessoa mais extrovertida, diante de qualquer cenário, vai ter uma outra reação. Agora, existem, para além desses traços de personalidade, existem características que são humanas. Tipo, normalidade, inclusive, é uma determinação cultural. Falar o que é normal vai depender justamente do tempo, da historicidade da nação. Ou seja, a normalidade também, por exemplo, é um artefato cultural. O que era normal há 20 anos atrás, hoje talvez não seja. Tá? E assim sucessivamente. Então, as nossas reações, elas são moldadas em parte, as nossas respostas emocionais, sentimentais e as nossas ações, elas são parte culturais, parte, a gente tem a ideia de que são individuais. Mas mesmo essas respostas que eu falo assim, eu tenho essa resposta porque esse é meu jeito. Essa individualidade, ela caminha naquilo que é a essência da humanidade. Entendeu? Então, quer dizer, eu tenho um tipo de vocabulário, digamos, com algum número de palavras. Você pode dizer do seu dicionário emocional ter algumas palavras que eu não tenho. E você pode responder, então, de uma maneira diferente. Mas esse dicionário, ele não é infinito de reações. Ele é finito dentro de um conjunto da psique humana. Entendido. Né? Então, eu não choro em momento algum e reajo sem chorar todas as coisas. Né? Aí eu vou falar para você, esse homem de ferro uma hora vai cair. Porque, tipo, você pode tentar, pela sua personalidade, bloquear todas as coisas e nunca chorar com relação a isso. Mas eu vou dizer para você, humanos choram. E aí, se não chora por quê? E aí, não chora por quê? Aonde que tá essa secura? Nós vamos procurar essa secura aí. Eu quero achar esse lago seco aí, perfurar e entender de aonde que tá essa água que não saiu. Tá? Então, assim, professor, óbvio que tem pessoas que vão ser mais chorosas e pessoas que não vão ser menos chorosas. Agora, chorar nunca é um sinal. Vamos fazer semiologia. Entendeu? Tranquilão? Professor, Tranquilo. professor, já que a gente está nessa onda de tirar dúvidas, eu vou tirar mais uma, tá bom? Pode ser? Tudo bem, Luísa. Eu estava escrito aqui no meu caderno que a histeria seria tipos de neuroses que se apresentam como desequilíbrio nas relações egóicas, superego e id, que se manifestam através das psicossomáticas, que seriam as doenças, né? Tipo, a histeria vai se apresentar através, por exemplo, uma depressão, assim? Isso. Na verdade, vão ter várias manifestações, não só da histeria, porque hoje, né, a gente chama a histeria como um tipo de personalidade, como a Tayana colocou aqui em cima no chat. Tá? Então, assim, a histeria não é propriamente uma doença. E essa maneira como Ana-O, que a gente não consegue nem ver hoje não existem essas Ana-Os mais. A gente vê traços de um, traços de outro aparecendo às vezes na clínica.
Só que todas essas coisas juntas a gente chama de histérica clássica. Está em extinção. Tá? Essa histeria clássica aqui está em extinção. Às vezes a gente vê alguma coisa dessa histeria clássica se manifestando na forma de encosto nos rituais de alguma igreja. Tá? Então, tipo, a pessoa vai lá na igreja lá e aparece isso aqui, esse quadro clínico aqui. Aí fala lá que legião. Né? Isso aqui talvez seria o mais próximo hoje que a gente teria da histeria clássica. Tá? Agora, e aí que vai fazer o ritual de exorcismo lá, ou de pagelância, enfim, de tal e tira, digamos aí. Né? Então, o exorcismo é quase a nova hipnose. Tá? Mas, fato é que, quando eu tenho um tipo de personalidade neurótica, ou seja, pode ser neurose obsessiva ou histeria, eu vou estar adentrando dentro da minha vivência no mundo por meio de um ou outro quadro sintomático, tá? É normal ter sintomas. Primeira coisa, né? Todo mundo tem. Ninguém é tão resolvido que não tenha nada. E sou analisado, 20 anos de psicanálise, né? O meu divã, eu psicólogo, isso aqui. Eu não preciso, eu converso com o meu espelho, com meus amigos, tomo uma cerveja em tal lugar e estou muito bem resolvido, não sei o quê. O lance a psicanálise vem mostrar pra gente o seguinte, esse lance de ser bem resolvido, vírgula, porque todos nós apresentamos sintomas que são próprios do humano. Se nós não sentíssemos sintomas, nós não teríamos consciência, porque nós não faríamos uma reflexão sobre quem nós somos. Então, nós ficamos tristes, ficamos alegres, temos remorso de coisas que falamos ou produzimos, pensamos excessivamente sobre coisas que nós fazemos, pensamos em alteração e mudanças, quer dizer, só nos relacionamos. Você quer um lugar mais para produzir sintoma que relacionamento familiar? As nossas insatisfações, o desejo do outro, aquilo que você esperava da mãe, que esperava do pai, que esperava da namorada, esperava do namorado. Você sentia que poderia ter sido produzido tal sentimento, você esperava. Esse lance de esperar faz de nós todos humanos. Quem não sente, estou vendo aqui o Matheus colocando, eu ia falar um pouquinho sobre isso quando a gente for falar de psicopatologia, tá? Quem não sente é o psicopata. Na verdade, o nome clínico é sociopatia, é o sociopata. Né? Tem sim, Matheus, que é um homicida, e a gente vai começar sobre a inimputabilidade da sociopatia. Que o presídio, o hospital psiquiátrico, tem as funções prisionais também. Tá? Então, a gente pode fazer uma reflexão sobre saúde mental, ou sobre inimputabilidade, imputabilidade, responsabilidade. Mas a questão aqui não é fazer todo mundo que cometeu homicídio não é, por exemplo, não é psicopata, né? Agora, o lance como que esse homicídio aconteceu? Vamos puxar um pouquinho para o lado do direito, né? Como que esse homicídio aconteceu? Esse cara ficou ali brincando com o corpo da vítima 15 horas seguidas, cortando com serra os dedinhos? Você compreende que é diferente do cara que, num latrocínio, apertou o gatilho e matou? Então, Luísa, então quando você coloca assim a questão como que esses sintomas eles aparecem, primeiro, todo mundo tem sintoma porque todo mundo é humano, então todo mundo tem uma personalidade psíquica e essa personalidade psíquica produz elementos de personalidade. Feliz, triste, alegre e tal, enfim, tem várias respostas emotivas possíveis. Agora, o lance é como que esses sintomas adentram naquilo que a gente chama de normal e de patológico. Tá? Tem uma linha aí cultural que às vezes sobe um pouco o sarrafo, às vezes desce um pouco, mas essa linha cultural vai dizer aquilo que é normal e que é patológico para cada uma das sociedades. E no tempo também. O que seriam essas personalidades neuróticas que você estava falando? Então, aí eu vou pedir para você ter um pouquinho de paciência para avançar no texto. Porque o texto trata disso na próxima lição.
Beleza? Pode ser? Beleza. Massa. Então, o que acontece? Então, o trauma tinha as cenas, essas cenas precisavam ser retomadas e apresentavam, então, os resíduos disso, né, como um conteúdo, às vezes, arbitrários, mas, enfim, não era bem... tinha um enigma para ser resolvido, a questão da esfinge ali do Édipo. Os histéricos sofriam com essas reminiscências, com essas lembranças, e seus sintomas apareciam, então, tá, estou lendo aqui literalmente, nem ipsiliteris, seus sintomas são resíduos e símbolos minêmicos de experiências especiais, que são as experiências traumáticas. E que esses símbolos minêmicos? Símbolos minêmicos são símbolos oníricos, símbolos do sonho, símbolos de algo que estava mal resolvido, ou bem resolvido, no fato, mas, enfim, símbolos que estavam falando de outra coisa. Tá? Porque o inconsciente tem essa linguagem. O inconsciente revela coisas que estão se passando conosco a nível consciente através de símbolos, tá? Então, a tarefa nossa aqui na semiologia da psicanálise é justamente tentar decifrar esses símbolos minêmicos. Porque uma pessoa às vezes está falando X, mas não está falando X, né? Ela vai repetir X, 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 X na terapia, até ela dar conta de que, na verdade, ela está falando Y. Só que ela tem que dar conta sozinha. Eu falo assim, eu não posso chegar lá, porra, velho, você está falando isso aqui há tanto tempo, mas você não percebe que a pessoa tem que, ela mesma dar conta daquela situação. Olha, parte da culpa... desse processo aqui que eu tenho é minha. Quando a pessoa vai falar assim, é minha. Eu vou parar, então, de culpar os meus pais por essa situação. Porque, na verdade, eu que produzo esse sentimento. Então, quer dizer, aí a pessoa vai falando esses símbolos minêmicos, vai ter que dar conta de decifrar isso aqui na tarefa da análise. Ah, mas professor, eu nunca fiz análise, não vou fazer análise. Não tem problema. A gente também, na vida cotidiana, vai tentando interpretar esses símbolos que estão falando para nós a todo momento. Vamos pensar, por exemplo, relacionamentos abusivos. Tá? A pessoa se envolveu no relacionamento uma vez, deu ruim. Segundo relacionamento deu ruim. Terceiro relacionamento deu ruim. Aí vai falar assim, a culpa são dessas pessoas que eu me relaciono, são todos um bando de tal coisa ruim. Não sei o que é. Aí a pergunta é... E por que você procura sempre o mesmo tipo de pessoa? Você procura sempre o mesmo tipo de cara, o mesmo tipo de menina, e tá querendo culpar as meninas por não te satisfazerem, ou os meninos por não te satisfazerem? Né? Tipo, meu amigo, se você só procura cachorra, ou cachorro, menina só procura cachorro, você está esperando o que além do canil? Se você procura cachorro, meu querido, você vai estar procurando dentro do canil. E aí se acostume-se com os hábitos e a vida do canil. Entendeu? Ah, não, quero um outro tipo de... Júlia, eu vou terminar. Oh, calma. Então, quer dizer, o que a gente está colocando aqui, gente, é que, na verdade, a vida cotidiana é reflexo dessas escolhas, dessas buscas que estão simbolicamente sendo colocados aí. Tá? Deixa eu ver, tinha uma pergunta aqui da Sofia. Professor, você acha que a pessoa consegue compreender esses símbolos sem o auxílio de um psicólogo? Sofia, é mais difícil, mas não é impossível. O psicólogo é um profissional treinado com o ouvido para tentar dar uma ajuda nesse sentido. Então, é mais fácil esse ouvido treinado, né? Quando você quer consertar um problema elétrico na sua casa, você não chama o bombeiro, você chama o eletricista. Então, quando você está com um problema de coração, você procura o cardiologista, não enfim, sei lá, um massoterapeuta. Então, quer dizer, esse ouvido, ele é mais treinado, com técnica e tudo mais. Agora, amigos ajudam? Claro que ajuda. Pessoas
você vai conversar sobre, falar sobre isso já é um processo de avanço, tá? Não quero aqui criar a terapia grupal entre amigos, porque ela não é o melhor espaço, tá? E, gente, amigo de verdade é aquele que tem coragem de falar na sua cara também, tá, gente? Amigo mesmo, você conta nos dedos, gente. Você consegue fazer isso aí agora. Pensar, quem são os meus amigos? Vai falar, ó, são 5, 10, 8, 3, 4, entendeu? Mas, enfim, amigo que chega e fala assim, ó, tá feio mesmo, entendeu? Pisou na bola mesmo. A pessoa que passa muita mão na sua cabeça, amigo, pode ser colega é bom para fazer aquele acolhimento, naquele tipo, e aí, velhão, tá tudo bem, fica lá e tal, fica tranquilo, tal. Agora, amigo mesmo é aquele que fala assim, ó, seu bosta, entendeu? Você fez, não foi legal aquilo que você fez, tá? Então, vamos seguir, então. Os histéricos e neuróticos, voltando para o Freud, não só recordam acontecimentos dolorosos que se deram há muito tempo, como ainda se prendem emocionalmente a eles. Esse é o problema, a prisão emocional que aquele acontecimento doloroso proporcionou. Porque se fosse a vida passando e a pessoa esquecesse, não aconteceu nada e tudo mais, mas nós não somos assim, nós nos prendemos emocionalmente a determinados acontecimentos. A eles, não se desembaraçam do passado e alheiam-se por isso da realidade e do presente. Essa fixação da vida psíquica aos traumas patogênicos, né, é um dos caracteres mais importantes da neurose e um dos que tem maior significação prática, tá? Então, neurótico recalca. É basicamente isso que está sendo colocado aqui. Psicótico não recalca. Significa, psicótico não se preocupa com os efeitos daquilo que está vivendo. Não tá preocupado com isso. Tá? O neurótico não. O psicótico não está preocupado. O que as pessoas vão pensar, se outra pessoa sofreu, se ele tem que melhorar. Ele não está preocupado com isso. Né? Nós é que estamos, nós é que ficamos pensando, e o outro, e o outro, e o outro, e trago até a imagem de Sartre aqui, né? Sartre que dizia, o inferno são os outros. Essa frase clássica de Jean-Paul Sartre mostra para nós que a vergonha, né, a maior parte dos sentimentos que nós temos, ele se dá justamente por causa dessa relação dos viventes, dessa relação que nós temos com as outras pessoas, tá? E aí, então, a proposição do método de catarse, tá? A catarse é justamente tentar jogar essa situação e se relacionar com ela, pensar sobre ela. A associação livre, né? Conversar, falar livremente sobre ela, mas justamente tentar fazer a interpretação e, obviamente, lidar melhor com esse trauma, com esse sentimento, tá? É preciso salientar que a doente, né, de Breuer, no caso Ana O, em quase todas as situações, teve de subjugar uma poderosa emoção, né? Teve que prender, uma vez que permitir sua descarga por sinais apropriados de emoção, palavras ou ações. A instalação da doença acontece porque a emoção desenvolvida nas situações patogênicas não podia ser exteriorização normal. E que a essência da doença, da moléstia, né, ela consistia na atual utilização anormal das emoções que foram praticamente enlatadas, foram sufocadas, tá? E aí eu trago uma música aí do grande psicanalista Fagner. Óbvio que não, né? Mas Fagner foi genial quando ele escreveu a seguinte frase: sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Vou repetir. A música começa assim, ó, e mostra muito essa questão da utilização anormal das emoções e quando elas são sufocadas e que vão gerar, obviamente, esses problemas psíquicos. Ó, a música é assim: quando a gente tenta, de toda maneira, dele se livrar. Sentimento ilhado, morto, amordaçado,
volta a incomodar, tá? Essa frase é espetacular, porque ela mostra para nós justamente isso. Quando os sentimentos são reprimidos, e então a palavra vem aqui no termo psicanalítico da repressão, ou seja, eles são recalcados, essa energia, então, volta a fazer parte da minha vida psíquica e me embaralha, criando os sintomas que podem vir para o corpo na forma de psicossomases. Tá? Então, é justamente essa relação. Se eu me dou bem, é o cotidiano, eu vivo bem, vivo bem, você falar, check, mais um dia de vida bacana que eu tive. Ou se eu tive um dia difícil, check, tive um dia difícil. Check, tive um dia fácil. Mas, enfim, o lance é, hora ou outra acontecem eventos que não dá para eu falar que foi tão tranquilo assim de se viver. Né? E aí é justamente essas emoções que precisam vir à tona de alguma maneira. E aí um tipo de maneira de ver essas emoções era a conversão histérica. Era algo que a histérica fazia, que ela não deixava esse sentimento passar, que era uma inibição, né? E, óbvio, essa inibição, essa impossibilidade de que esses sentimentos viessem de uma outra maneira, provocavam os sintomas físicos. Uma parte das excitações psíquicas vai ser, então, conduzida para a inervação somática, constituindo a expressão daquelas emoções. Pessoas vão ter expressões bacanas, pessoas vão ter expressões ruins. Mas todos vamos ter expressões somáticas, tá? A conversão histérica exagera, então, nessa parte da descarga de um processo mental cauterizado emocionalmente. Ela representa uma expressão mais intensa das emoções, conduzida por uma nova via. E aí essa nova via, geralmente, era essa dissociação da personalidade que formava uma espécie de double conscience, né, que eram vários agrupamentos mentais vão ficar mais ou menos independentes entre si, como se houvesse uma fragmentação da vida psíquica. Tá? Como se houvesse uma parte da personalidade da pessoa que não contava para outra aquilo que ela estava pensando. É como se a mente se dividisse em dois, tá? E aí era necessário uma imersão na consciência para tentar juntar justamente essas partes que são desagregadas. Todo mundo já passou por um momento aqui de, talvez, dessa duplicidade de consciência. Quer um exemplo disso? Quando você bebe, tá? Você fala que você não se lembra do que aconteceu e tal, não sei o quê. O inconsciente lembra. Tá? O inconsciente lembra, te cobra, tá? Sobre essas condutas e como isso decorreu nesse estado alterado de consciência, tá? Quando nessa divisão da personalidade a consciência fica constantemente ligada a um desses dois estados, chama-se esse estado mental de consciência de inconsciente, né? Porque ele estaria separado. E essa é a primeira grande lição de Freud, de que, nas palavras do próprio Freud, nós não somos senhores da nossa própria casa. De que nós acreditamos, por um processo mitológico, de que nós controlamos a nossa atividade mental. De que nós somos responsáveis por todos os aspectos da nossa vida cotidiana, daquilo que a gente fala e daquilo que a gente pensa. E não é assim que acontece. Nós temos uma parte da nossa atividade mental, que é a atividade inconsciente, que nós não controlamos. Você já deve ter parado num determinado momento e dado um tapa assim em si mesmo, você fala assim, poxa, o que eu tô pensando, cara? Não posso pensar nisso. Tipo, né, sei lá, chegou perto do parapeito do prédio alto e falou assim, e se eu caísse? Eita, doido, tô virando suicida agora, pensando nessas bobagens, vou até me afastar que eu parar de pensar isso aqui, né? É óbvio que você não é suicida. A questão é, nós temos pulsões na nossa atividade mental, que são esses impulsionamentos inconscientes, que podem ser de vida ou de morte. Então, a gente tem um flerte com certas características a nível inconsciente,
com dor, né? Se isso se aflora muito, o querer que o outro sofra, eu vou desenvolver um tipo de personalidade sádica. Se não, a minha relação com dor é gostar de sofrer. Eu tenho masoquista. O problema todo nisso é que a gente sempre tem aquela ideia de sádico e masoquista relacionada à sexualidade, né? Como se tivesse lá vela, aquela coisa lá de chicotinho. Sadomasoquista, essa relação de personalidade, ela é construída por todos nós, inclusive. Tem aquela pessoa que ama sofrer, você conhece da sua família, tem a tia fulana, que a vida dela sempre está pior que a vida de todo mundo, que ela sempre está reclamando, que ela nunca está satisfeita, que tudo está ruim, que, sei lá, existe uma conspiração cósmica e que Deus chegou e falou assim, a sua vida, tudo vai dar ruim, vai dar ruim. Você vai ser a pior filha, a que não é amada, a que não sei... Isso é um tipo de personalidade histriônica com comportamento masoquista. Tipo, fala assim, você acha mesmo, então, que existe uma conspiração cósmica, que tudo vai dar errado na sua vida, é só na sua vida, né? Tipo, Deus ficou lá de marcação. Então, gente, percebam que essa pessoa encara Deus como o gordinho mais velho da escola que faz bullying. Deus é o cara que faz bullying. É o, sei lá, aquele... Porra! Você acha que se Deus existir, Deus vai ficar fazendo... A diversão dele é fazer a sua vida ser ruim? Tem gente que acha que é isso. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, Júlia. Não sei se vai soar meio besta, eu acho que provavelmente vai. Mas esses testes de internet de personalidade são completamente não reais ou tem alguma coisa real? Tipo, da sua personalidade. Que dão aquelas elevações, tipo, personalidade histriônica. Não vou falar muito para eu não me entregar aqui minha personalidade, né? Mas... Então, Júlia, os testes, obviamente, com a pessoa que faz o teste, ele está pensando o melhor dos mundos possíveis com comportamentos ali que vão estar apontando de fato. Se for um lugar confiável, vai ter alguma coisa de verdade. O problema é que eles não são psicometrizados. Eles não foram aplicados um volume muito grande de pessoas, então a questão é a confiabilidade daquele teste. Tá? Quem gostava muito daquelas revistinhas antigamente, eu sou antigo, né, gente? Mas na década de 90 tinha aquelas revistas Capricho, não sei o quê. Sempre tinha. Eu fazia todos, professor. Então era... faça o teste aqui e descubra se você é um amigo ideal, né? No jornal aparecia, aí tinha 4, 5 perguntinhas daquilo ali, para você fazer um traço mesmo, um mapeamento de alguma determinada característica, nos testes que a gente tem mesmo validados no consultório, você gasta ali 45 minutos, 50 minutos para traçar uma característica, entendeu? Então, assim, e outra, são testes que são validados, foram aplicados numa grande população, então ele é balizado, ele tem um grau de confiabilidade bacana. Tá, é mais ou menos esse tipo de diagnóstico. Aí, ó, esquizofrenia paranoide, pelo amor de Deus. Então, cuidado com esses testes. Mas, assim, alguma coisa apontando para algum lugar, né, tem, né? E acha um pouco menos nocivo do que signos, né? Porque hoje entrou uma moda no último ano, então, de signo, de astrologia, que tá tremendo, né? Então, cara é Capricórnio, é coração gelado, só pensa em dinheiro. Eu tô falando isso porque eu sou Capricórnio, tá? Que estou revelando, né, a minha personalidade cósmica, né, dos signos. Quer dizer, óbvio que não. Ah, se você é Câncer, você foi feito para sofrer, é trouxa, e não sei o quê, peixes, não sei o que tal, trouxa... Tal. Ah, se você é Leão, vaidoso, não sei o que, o ego dilatado. Se você, então, geminiano, eu não convivo com geminianos. Tá, Lígia? Desculpa aqui, geminiano é difícil.
Quer dizer, duas caras, no seu indeciso, brincadeira, né? Então, gente, a questão é, todo mundo gostaria de ter o melhor dos diagnósticos sobre si mesmo, né? Entender tudo sobre... Essa grande perseguição é o que faz vender livro de autoajuda. Nós procuramos, desde os gregos antigos, desde o século IV a.C., o que os gregos em Atenas chamavam de eudaimonia, né? Eudaimonia, que é eu, verdadeiro, daimonos, espírito, ou seja, as virtudes e a maneira de viver que vão produzir felicidade e satisfação, o gozo, a satisfação, a ser feliz plenamente. Gente, vou avisar para vocês, não existe medicamento, prática clínica, enfim, maneira de viver, religião, ou qualquer aspecto da vida que vai produzir full time essa experiência de felicidade eterna, ou de autoconhecimento, de que eu vou ter um conhecimento sobre mim mesmo, que eu vou ser dono de todas as minhas sensações e do meu destino, né? Eu vou ser dono de tudo aquilo que acontece comigo. Gente, impossível, tá? Nós estamos no mundo, como humanos, falando de que nós temos uma personalidade, de que nós temos, acabamos de dizer, que tem o inconsciente, nós não controlamos tudo, nós não controlamos as relações, nós conhecemos sempre fagulhas de nós mesmos, nós conhecemos partes daquilo que nós somos, e temos que lidar com isso que nós somos. Tá? Falando de dupla personalidade, vamos de 16 personalidades. Eu mordi com vocês aqui. Queria ataraxia, recebeu tristeza sem fim. Professor, a neurose é um novo nome para a histeria ou há alguma diferença? Então, Igor, na verdade, nós temos o seguinte, neurose é um nome genérico para as pessoas que recalcam, tá? Se eu recalco, reprimo sentimentos, ou seja, penso sobre mim mesmo, eu sou um neurótico, tá? Se eu não penso sobre isso, né, se eu sou louco, ando na rua, não tenho problema de andar pelado na rua e tudo mais e tal, e jogo pedra na casa dos outros, entendeu? Eu não sou neurótico, eu sou psicótico, tá? A histeria é um tipo de neurose. Do mesmo jeito que eu tenho a neurose obsessiva. É que Freud começou com o estudo da neurose histérica, ou neurose histriônica. Mas não significa que não existam outros tipos de neurose. Se eu vou pegar, olha, tem um livro chamado O Homem dos Ratos, que é do Freud também, é o caso de neurose obsessiva, tá? E aí vou fazer igual a Júlia me pediu aqui, ó. Gente, é fácil. Se você vai lá na porta da sua casa e confere 10 vezes se ela está fechada, entendeu? A probabilidade de você ter neurose obsessiva do que histeria é maior. É claro que não é só isso, né? Mas o lance é neurose obsessiva, algumas características. Repetição, nunca tem problema. O neurótico obsessivo nunca tem problema. A vida dele, ele consegue resolver tudo sozinho. Entendeu? Ele não precisa de terapeuta, ele não precisa de ninguém, na verdade. Ele se basta a si mesmo. Diferente do histérico, que só tem problema. Que a vida não precisa de todo mundo, é carente. Então, eu tenho que... São lados, na verdade. Tá? Lados. Mas a neurose recalca, isso mesmo. Psicose não recalca. Essa é a diferença básica, tá? Nossa, veio um monte de questões aqui. Tá? Entendi. A diferença entre neurose e psicose. É basicamente isso, Guilherme. Neurose, ali que Tayana colocou. Neurose recalca, psicose não recalca. É claro que existem outras diferenças. Foi muito grosso modo. Porque, por exemplo... O neurótico, ele passa pelo complexo de Édipo. O psicótico não entra no complexo de Édipo. Vocês já viram Psicose do Hitchcock? A relação que tinha com a mãe? Então, há um espelhamento reflexiológico da produção materna. Há um bocado de coisa envolvida. Não é só isso. Mas a gente está colocando aqui, ó. Passa pelo complexo de Édipo
Então, a gente tem neurose, tá? Não passa, inclusive tem exercimento da sexualidade, não passa pelo complexo de Édipo, então eu tenho psicose. Não tenho exercício livre da sexualidade. A sexualidade não apareceu. Psicose, tá? Neurose, livre trânsito pela sexualidade. Ou seja, eu tô falando de personalidade aqui, livre trânsito é gozar, orgasmo. Tá? Então, tem essa situação. O neurótico, ele tem uma relação consigo mesmo e com a atividade psíquica diferente da psicose. A psicose é a loucura. Outra maneira fácil de dividir, né? O psicótico é o louco de manicômio, sabe? Pirofágico, joga fogo nas coisas, tá? Enfim, faz automutilação, compulsivamente, tanto que tem que ser anestesiado. A esquizofrenia, né, ou seja, que são elementos da psicose, né, é uma característica clínica médica da psicose. A esquizofrenia é psicose, tá? São duas faces. A psicose é um pouco maior, a esquizofrenia está dentro da psicose. Vamos pensar o seguinte, então, tem alucinações visuais ou auditivas, é psicose. Não é caso esporádico, tá? Porque se você tomar LSD aí, você vai ter alucinação também. Aí o neurótico pode alucinar também, tá? Conferir 9 vezes se a câmera e o microfone tá desligados é toque? Pode ser, Thiago. Fala, gente. Quem é Leila? Só aproveitando a deixa do Igor, já que você mostrou exemplos de psicose, eu poderia dizer que a ansiedade, a depressão, por exemplo, são exemplos, manifestações da neurose? Com certeza. Perfeito. Quem tem ansiedade e depressão é porque vive uma situação de revivência da expectativa dos outros e do recalque de maneira muito forte. Sim. Tá? E aí, Lara está correta aqui também. Via de regra, os humanos são neuróticos. A maioria dos humanos é neurótico. Aquilo que a gente chamou de normalidade é a neurose. Tá? E vamos pensar o seguinte, o que é a ansiedade, Leila? A ansiedade é a antecipação, a vivência do olhar do outro e dos próprios sentimentos. Então, como você quer antecipar aquela experiência, a ansiedade bate, né? Tanto que existem muitos casos de pânico clínico que são, na verdade, déjà vus. Começam como déjà vu. É tipo, eu já vivi isso, vai dar merda, nossa, vou ficar sozinho aqui, esse monte de gente, a mão começa a suar, a perna tremer, aparece o caso de paralisia, tá? Então, quem tem ansiedade é neurótico, psicótico tá de boas com ansiedade, não tem porquê. A depressão é a mesma coisa. A profunda tristeza que te impede de reagir com a vida, de ter um embate com a vida, também é acometido pelos neuróticos. Tem como ser neurótico e psicótico ao mesmo tempo, Júlia? Não. Não tem como ser um caractere. Existem 3, eu estou aqui em 2, não desdobrei o terceiro ainda, mas psicose, neurose e esquizofrenia. Borderline é psicose? Não. Borderline é neurose, tá? O comportamento do tipo borderline no caso, os casos de mania e de depressão acontecem, na verdade, com o neurótico. Tá? Professor, tem alguma diferença entre o psicanalista, o psicólogo e o terapeuta? Muitas, Luana. O psicanalista é o terapeuta freudiano ou lacaniano. Ele pode ser formado em psicologia ou em qualquer outra coisa, tá? Desde que ele se vincule a uma escola de psicanálise e faça tratamento por muito tempo. Ele vai ter que receber um passe, tem um jeito, são muitos anos de vinculação a uma escola de psicanálise.
Se ele fez o curso, pode acontecer que ele seja um charlatão. Vocês já viram, passaram na rua lá e viram aquele outdoor lá? Faça curso de pós-graduação em psicanálise, vinculado à igreja, tal, não sei o quê. Tem vários que fazem isso. Tipo, isso não é. Quando a gente fala de psicanalista de escola, é o psicanalista da Escola Brasileira de Psicanálise, a Escola Lacaniana de Psicanálise, são centros respeitados e científicos de psicanálise. Por exemplo, a Escola Brasileira de Psicanálise funciona ali na Aliança Francesa, né, depois descendo da terceira ponte ali. Então, tem uns espaços, aí são profissionais que ficam ali estudando psicanálise, na verdade, aula toda semana. Então, o psicanalista é uma formação eterna. Ele nunca vai parar ele nunca vai chegar assim, agora estou preparado, saiu da escola. E aí, para ser psicanalista, tem duas características. Estar vinculado à escola e ter aula de psicanálise infinito e fazer a própria análise. Tá? Porque se você não fala sobre si mesmo, não cuida de si mesmo, como é que você vai cuidar dos outros? O psicólogo, por sua vez, já é o profissional formado em psicologia. Ele pode ser psicanalista, mas ele pode ser cognitivo-comportamental, TCC, ele pode ser gestalt, ele pode ser humanista, ele pode ser behaviorista, tem várias escolas possíveis de tratamento clínico. E esse profissional psicólogo ainda que fez psicologia é um curso igual ao do direito, 5 anos, tal. Ele pode ser um psicólogo social, pode ser um psicólogo escolar, ele pode ser um psicólogo vinculado a várias políticas públicas, e pode ser, inclusive, um psicólogo jurídico trabalhado lá no fórum. Tá? E terapeuta. Gente, terapeuta pode ser terapeuta de qualquer coisa. Geralmente, psicanalistas e psicólogos e psiquiatras são terapeutas. Tá? Agora, terapeuta pode ser um terapeuta holístico, florais de Bach, acupuntura, corporal, sei lá, pagelância, homeopatia, também são tipos de terapia. Ah, James, você falou pagelância e no mesmo coisa, você acha que terapeuta não é bom. Não, existem terapeutas bioenergéticos que são fantásticos, entendeu? Existem terapeutas de acupuntura ou terapias, outras terapias aí alternativas que são fantásticos. A questão é só tomar cuidado com picaretas, né? E vamos de neurose. Perfeito, vamos continuar então. E vamos de neurose, tá? Então, gente, normal, então, é ser neurótico. Normal é ser neurótico, tá? O neurótico, ele é responsável e ele, então, ali tá... os crimes dele são imputáveis a ele, tá? Então, nós somos responsáveis. Não dá para você chegar lá na sua defesa, lá cometeu o homicídio, mas eu atirei por conta da minha mãe. A minha mãe me gerou vários traumas, e aí você vai lá como advogado, então, de defesa desse cara, e fala assim, para quem já viu aqui um tribunal do júri, vai entender o que eu estou falando, porque o advogado mesmo de defesa, ele é um teatrólogo, né? Ele é alguém que você tem que fazer um curso de teatro da Globo para ser advogado de defesa de tribunal de júri. Porque a locução é fantástica, eu me amarro. Gente, é o melhor de dois mundos, onde junta a psicologia com o direito. Entendeu? De fato, ali, você vê ali, o cara começa a falar assim, mas essa pessoa, tadinho, sofreu traumas assim, não sei o que, todo mundo quer trazer ele o advogado de defesa, que o problema daquele crime não é aquele sujeito. Ou pela via do direito, que não tem vinculação, que as provas não conseguem criar um lastro de ligação, de fato, com aquele sujeito, ou de que ele tem um bocado de problema na vida, tentando ali tirar ali o processo de culpa. Tá? Professor, essas questões de Theta Healing, não tenho certeza se assim se escreve. Ok. São aprendidas no curso de psico ou só por meios alternativos? Júlia, Theta Healing, Reiki, são todas terapias alternativas, não tem no curso de psicologia. Professor, e a depressão pós-parto poderia ser considerada para inimputabilidade?
Poderia, Heloísa. Alguns casos poderia, tá? Mas tem que ser comprovado de fato o link, tem que ser laudado. Essa relação ela tem que ser muito bem mostrada, apresentada, tá? Com laudo, tudo certinho, mas pode sim ser considerado critério de imputabilidade, tá? No caso, por exemplo, de abandono, né? Abandono do incapaz, pode sim. Então, esses sintomas histéricos, gente, eu nunca consigo, vocês são muito bons, e aí eu nunca consigo ir muito para frente, né? Porque sempre tem coisas aqui que precisam ser ditas, aí fica as questões e tal, a conversa boa, mas enfim, os sintomas histéricos apareciam, eu estava falando do Tribunal de Júri, desculpa, fica aquilo de tentar colocar um cenário, se construir um cenário justamente para a condução do perdão. O tribunal, na verdade, ele é uma repetição social, né? E ali está se pedindo o perdão do sujeito. Então, quer dizer, quando eu tento colocar todos esses traumas, todos esses eventos na vida da pessoa, justamente está querendo se criar uma condição psicótica para um neurótico. E aí vocês que vão ser operadores aí, vão saber distinguir bem isso aqui. Tipo assim, meu querido, isso aí é neurótico, esse cara é normal, é igual a mim. Tipo, você teve problemas na sua vida, parabéns, você teve problemas na sua vida, todos nós temos. Mas, por exemplo, a pobreza, a miséria, por exemplo, não é condição de fruição, por exemplo, da criminalidade. Existe uma questão social que o tratamento chama-se políticas públicas. E aí o Estado presente, políticas públicas de educação, políticas públicas de saúde. Agora, então, a sociedade tende a criar reservas morais para incitação desses problemas. Agora, meu querido, neurose é neurose, psicose é psicose. Então, operadores do direito, essa aí que está a importância. A gente perceber também aquilo que é possível e aquilo que é inalcançável com relação a isso, tá? Gente, eu vou ter que terminar, né? A gente vai voltar na próxima aula. A neurose pode ser fator determinante para classificar um sujeito como relativamente incapaz ou não? Não, Samuel. É isso que eu estou querendo colocar. A neurose não é fato determinante para classificar um sujeito com qualquer incapacidade. Tá? Tipo, dependendo da psicopatologia clínica dentro dessa neurose, mas não é a neurose. Vamos dizer, olha, uma depressão profunda, uma ansiedade absurda, que são psicopatologias dentro do cenário da neurose, mas não a neurose como passível de classificação da incapacidade. A incapacidade tem que ser a psicopatologia. A neurose não é psicopatologia, é condição de personalidade. Tá? Qual exame define se a pessoa é neurótica ou psicopata? Aristide, existe o exame clínico anamnético já é suficiente para fazer isso daí, tá? Uma conversa com um psicoterapeuta aí durante umas 5, 6 sessões, e aí, no caso, o psicólogo pode entrar aí como um ajudante do processo, né? Ou como longa-manos, ou enfim, né? Você vai exigir esse laudo aí, é possível ser feita essa classificação, esse exame clínico. Então, existe um exame clínico para ser feito isso. Só que não vai ser você que vai fazer isso como operador do direito. Quem faz esse exame clínico é o profissional de saúde. Tá? Então, é o profissional de saúde. O juiz vai solicitar esse exame, ou, enfim, você, como advogado, vai incluir esse exame na sua petição, ou no momento probatório, tá? Mas não vai ser o profissional de saúde que vai estar fazendo isso daí. Tá? A anamnese já é
Tem um perito nesse ramo? Aristide, sim, é um processo de peritagem. Ou tem o psicólogo perito, o psiquiatra perito, tá? Do mesmo jeito que vai ter um engenheiro mecânico perito lá, enfim, a peritagem pode ser abarcada por todas as profissões. Não tem profissões específicas para peritagem, tá? Então, os profissionais de saúde podem ser chamados para fazer peritagem e fazer os exames aí, colocar aí da neurose ou psicose. Mas geralmente não é assim que vai fazer, não, tá? O que vai estar se procurando não é neurose ou psicose. Vai estar querendo se procurar a psicopatologia do quadro clínico. Psicose, sim, porque a psicose é a esquizofrenia. Mas aí, ou um quadro patológico, psicopatológico dentro da neurose. Gente, vou precisar de mais uma aula para avançar nisso, né? Porque tem muitas questões, tá? Olha, agora que tem Classroom, eu vou colocar mais material no Classroom. Óbvio que vai ter sempre mais umas perguntinhas para colocar para vocês ali, mas vai estar tudo no Classroom, tá? E a gente vai discutindo, volta a discutir, então, semana que vem, às 7h30, a gente se encontra. Beijo gigante, fiquem bem, com câmeras ligadas ou desligadas. Meu carinho para vocês aí, tudo de melhor para vocês. Tchau, tchau. Valeu, Obrigada, gente. Tchau, professor. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau, professor. Obrigada. De nada.